Bom, gente, agora mesmo é a última aula do pâncreas endócrino e da fisiologia endócrina. Os mecanismos de ação do glucagon e da insulina, eles são diferentes. O mecanismo de ação do glucagon, ele vai interagir com os receptores do glucagon, que são os GPCRs, e ele vai causar o aumento do citosólico de AMP cíclico e de pKa. E esse aumento ele vai levar à glicogenólise. Então, levando ao aumento da glicogenólise, vai provocar aumento da disponibilidade de monossacarídeos no sangue, que consequentemente vai aumentar a glicemia. Só que tem um porém. O glucagon ele tem que passar primeiro pelo hepatócito. Ele tem que ser metabolizado primeiro. Quando ele passa pelo hepatócito, ele perde totalmente a sua ação. Então, o glucagon ele acaba ficando inativo e 95% do glucagon ele é metabolizado e é usado no fígado. Ele é metabolizado em glicorurídeo. Vai ser usado no próprio fígado. Então, apenas 5% do glucagon ele vai ser usado fora. Vai ser usado agindo nesses receptores para poder causar a glicogenólise. Então, quanto mais, como que vai ter mais disponibilidade de glucagon na corrente sanguínea? Tem uma quantidade específica de enzimas que elas fazem essa ação de metabolizar o glucagon no fígado. Então, quanto mais glucagon ele for sendo liberado para o fígado, mais saturadas vão ficando essas enzimas, porque chega uma quantidade que tem muito glucagon para pouca enzima. Aí, dessa forma, menos glucagon, ele vai acabar sendo metabolizado e vai virar glicorurídeo. Então, mais glucagon, ele vai para a circulação sistêmica. E, tipo, isso digamos, acho que é bom, porque se tem mais glucagon na corrente sanguínea, ele vai causar uma maior, digamos, disponibilidade de glicose, porque o glicorurídeo, ele é um metabólito inativo. Então, ele não vai causar muito, ele não vai fazer efeito nenhum. Então, é isso. O glucagon, ele tem que passar pelo fígado, ele fica quase totalmente inativo na forma de glicorurídeo. Então, 95% do glucagon ele vai ser usado no fígado, só 5% vai para a circulação sistêmica. Quanto mais glucagon é liberado, mais as enzimas que metabolizam eles vão sendo saturadas. Então, vai ter muito glucagon para pouca enzima e, no caso, vai ter mais glucagon passando direto, assim, dando tomezinho, as enzimas lá, e passando direto indo para a circulação sistêmica. Então, o mecanismo de ação dele é esse. Agora, o mecanismo de ação da insulina é diferente. Ela vai ter ação principalmente no músculo estriado esquelético e no tecido adiposo, e vai interagir com receptores do tipo tirosina quinase, que vão estar na membrana plasmática desse músculo e desse tecido. Como que acontece? Os receptores esses receptores, eles vão ter subunidades alfa, que vão estar na parte de fora, e subunidade beta, que vai estar na parte de dentro. São duas subunidades alfa e duas subunidades beta. A insulina ela vai vir pela corrente sanguínea assim, e vai entrar em contato com a subunidade alfa, vai se ligar na subunidade alfa do receptor. Quando ela se liga ali, ela causa autofosforilação da subunidade beta dessas células. Quando ocorre essa autofosforilação da subunidade beta, ela vai fazer com que as vesículas internas que contêm GLUT4, elas sejam translocadas para a membrana plasmática do músculo estriado esquelético e do tecido adiposo, principalmente, e vai fazer com que se tenha mais GLUT4 na membrana. Se tiver mais GLUT4, isso quer dizer que a captação de glicose ela vai ser aumentada, vai ser otimizada. Então, que fala o receptor, o GLUT1,
ele capta a glicose independente da insulina. Só que essa captação de glicose, ela é muito pouca. Então, é o GLUT4 que faz a captação efetiva de glicose. O que isso tem a ver? Está relacionado com a diabetes, que eu vou falar um pouquinho para baixo. Então, vou falar de novo. Por que isso tem a ver? Porque tem gente que... o que é a diabetes? Diabetes tipo 1 são duas. Tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é quando a pessoa não tem as células beta-pancreáticas. Então, no caso, ela não vai ter a produção de insulina. E a diabetes tipo 2 é quando a pessoa tem resistência à insulina. Ah, mas o que causa a resistência à insulina? Quando relacionada à obesidade e a diabetes do tipo 2, essa resistência à insulina ela é caracterizada por alterações em diversos pontos da via de transmissão desse sinal da insulina. Então, pode reduzir a atividade do receptor de insulina, pode reduzir a fosforilação dessa subunidade beta do receptor, pode reduzir a atividade da PI3 quinase, da fosfo... esqueci o nome, mas é PI3 quinase. E o que tem a ver essa com o transporte de glicose? Porque essa enzima ela precisa ser ativada para ter o transporte de glicose. Então, ela pode ter atividade reduzida, isso vai causar resistência à insulina, vai fazer com que os GLUT4 eles não sejam translocados para a membrana, então tem menos receptores de insulina. Então, vai ser essa série de causas que vai fazer a pessoa ela ter uma resistência à insulina, que seria a diabetes do tipo 2. A diabetes, sem ser classificada em tipo 1 e tipo 2, ela é dividida em diabetes insípidos e diabetes mellitus. A diabetes insípidos é quando a pessoa tem uma baixa na secreção de ADH. Então, eu já falei no vídeo passado aí, se vocês quiserem ver, volta lá quando eu falei do ADH. Então, a pessoa ela vai ter uma diurese maior nessa diabetes insípida. E a outra é a diabetes mellitus, que vai ter essa resistência à insulina, então vai ter, a pessoa ela não vai produzir insulina, então vai produzir pouca insulina, isso depende. E o que causa? Ela vai fazer com que a pessoa coma muito, vai fazer com que a pessoa urine muito e vai fazer com que a pessoa beba muita água, a diabetes. E isso vai prejudicar na osmolaridade plasmática. Bom, como se dá o diagnóstico da diabetes? Ela se dá, precisa ser feita quando glicemia de jejum de 8 horas, porque se passou de 8 horas vai ser liberado muito cortisol, vai ser liberado muito glucagon, então vai dar interferência. Para a pessoa estar no nível normal, tem que ser maior ou igual a 99 miligramas por decilitro. Não, para a pessoa ter diabetes, no caso, porque a glicemia normal que eu falei é de 70 a 99. Então, para a pessoa ser considerada diabética, tem que estar igual ou acima de 99 miligramas por decilitro. Como que faz isso? Faz a glicemia pós-prandial, que é a glicemia quando a pessoa acabou de comer, faz a curva glicêmica, que você vai fazendo, medindo a glicemia ao longo do dia, e olha pela hemoglobina glicada, que aí você vai saber ao certo. A hemoglobina glicada é quando a glicose ela se liga na hemoglobina, então a hemoglobina ela passa a carregar a glicose. Se você for fazer por essa hemoglobina glicada, não vai dar muita diferença, porque não tem como ficar ligando e desligando glicose da insulina. E só para acabar aqui, como é que se dá essa... a pessoa cria resistência à insulina. Pessoas com mais gordura abdominal estão mais propensas a isso, vai ser ligado mais à diabetes. Então, quando tem essa gordura abdominal, ela vai, digamos, tampar, ela vai dificultar a entrada de glicose na célula. Então, a entrada de glicose ela vai se dar de forma lenta e gradativa. Então, vai, entra um pouquinho de glicose, vai lá, libera um pouquinho de insulina, entra um pouco de glicose, libera um pouquinho de insulina na pessoa
que tem essa gordura. Em pessoas normais seria, entrou toda a glicose, entrou de uma vez assim, fez lá, metabolizou, liberou a insulina. Libera rápido, capta a glicose, pronto, acabou. Na pessoa que tem essa gordura vai ser pouquinho, toda hora vai estar liberando insulina e tal. Isso vai fazer com que o receptor de insulina nas células do músculo estriado esquelético e do tecido adiposo esteja sempre ligado, seja sempre ativo. Isso vai fazer com que o receptor ele fique sobrecarregado. Isso chama taquifilaxia, quando sobrecarrega o receptor. E o que acontece? O citosol, para tentar reduzir essa sobrecarga, ele vai e engloba o receptor. Então, depois que englobou, pode estar passando tanto de glicose que for, que não vai mais, pode estar passando um monte de insulina, desculpa, que for, que não vai mais se ligar no receptor, porque não tem mais o receptor. Aí pode considerar que a pessoa é pré-diabética, porque ela não vai ter os receptores de insulina, não vai captar a glicose. Depois de um tempo, a produção de insulina volta ao normal, caso a pessoa emagreça e tal. Os receptores eles podem até voltar, mas o trabalho deles não vai ser tão efetivo. Já vai ter reduzido os trabalhos dos receptores muito. Então, aí sim pode considerar que a pessoa é diabética. Então, é só isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem lá, que aí eu explico de novo e tal, gravo outro vídeo. Problema? Falou.